Irmãos, hoje nós vamos compartilhar a palavra que está aí no seu boletim. E essa palavra, ela é para trazer um pouco de clareza acerca de algumas dúvidas que alguns irmãos têm. Algumas pessoas acham que não é muito prático você falar, olha, você tem que contemplar Cristo, você tem que olhar para Cristo. Só que isso é sim muito prático. Por quê? Porque Cristo é o caminho. Tudo na sua vida é Cristo. Então, não importa a área, se o problema na sua vida é na sua saúde física, é uma enfermidade, Cristo é o caminho. Se o problema na sua vida é um problema de relacionamento familiar, conjugal, com filhos, Cristo é a resposta. Se o problema na sua vida é problema financeiro, é dinheiro, Cristo é a resposta. Então tudo é Cristo, tudo é Cristo. Mas existem princípios. Só que nenhum desses princípios que nós vamos compartilhar hoje, são 10 princípios, você não deve tomar esses princípios como um tipo de lei. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem saber de forma prática como elas devem agir, mas com um sentimento de lei do tipo, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Não. O que é requerido na nova aliança de cada um de nós é apenas crer. Tudo que você faz está voltado para crer, ok? Mas isso não quer dizer que eu não tenha, algumas questões que eu preciso colocar em prática. Mas ao colocar essas questões em prática, no caso eu vou falar de 10 aqui, não quer dizer que eu vou colocá-las em prática para que elas se tornem realidade na minha vida. Não. Eu vou colocá-las em prática porque já são realidade. Então, por exemplo, no domingo passado também, nós meditamos acerca de posição e estado, ok? Então, na nova aliança, eu começo da posição, sempre meditando, sempre crendo na minha posição. E a partir do momento que eu creio corretamente em quem eu me tornei e quem eu sou em Cristo, aí sim o meu estado, as minhas práticas vão ser alinhadas com quem eu sou. Então, na nova aliança, eu não ajo ou pratico ou obedeço para ser quem sabe, não. Na nova aliança o ponto de partida é sempre eu sou. E porque eu sou, eu ajo de acordo com quem eu sou. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então vão ser 10 princípios. O primeiro princípio, nós vamos projetar aqui, para ficar fácil para você acompanhar também. O primeiro princípio é, creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Você tem um propósito pelo qual você foi criado. Nada na sua vida é por acaso. Presta atenção no que eu vou te dizer. É óbvio que a família que você nasceu, os seus pais, o DNA, a constituição genética, isso exerce sim uma influência na sua vida. Mas acima dessa influência, e mais relevante do que ela, é a nova natureza que você recebeu quando você nasceu de novo. Você se tornou nova criatura. E como nova criatura, Deus tem sim um propósito para a sua vida. Cada detalhe da sua vida, cada circunstância que você passa, cada fase, às vezes você está na adolescência, às vezes você está na juventude, às vezes você está na fase adulta ou na velhice. Cada fase Deus tem um propósito. Cada área da sua vida, você está vivendo um dilema no seu trabalho, é um problema com o seu chefe, é um problema na sua equipe, é um problema com os seus funcionários, Deus tem um propósito. É um problema no ambiente familiar, Deus tem um propósito. É uma situação ministerial, Deus tem um propósito. Então o que você precisa fazer é ir para o Senhor. Mas já indo crendo, Deus tem um propósito a ser cumprido na minha vida. Eu não fui deixado ao léu, deixado para fazer e para acontecer coisas por acaso. Não,
todas as coisas acontecem nas nossas vidas com um propósito divino. Eu tenho um propósito a cumprir. Mas antes, presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes nós ligamos propósito apenas com coisas grandiosas, com aparência de serem grandes. Alcance grandioso. E o alcance grandioso, você não deve atribuir esse alcance grandioso a conceitos humanos, a olhares humanos. Não. Você deve atribuir valor ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida e aquilo que Deus atribui valor. Então, eu vou te dar um exemplo, isso é real, né? Tinha duas senhoras orando numa igreja, lá nos Estados Unidos. E o Senhor colocou no coração delas orarem pelo pastor da igreja, para que o pastor da igreja fosse um homem cheio do Espírito. Ok, era o propósito de vida delas. E elas oraram. E aquele pastor teve uma experiência, era uma igreja tradicional, mas aquele pastor teve uma experiência de enchimento do Espírito. Aquele enchimento do Espírito levou aquele pastor a se tornar um grande evangelista na sua época, lá nos Estados Unidos. Então, o alcance desse pastor foi grande. Já se tornou um grande evangelista lá nos Estados Unidos. Mas nessas cruzadas que ele fazia evangelísticas, uma das pessoas que se converteram lá foi Billy Graham. Billy Graham, o maior evangelista que nós conhecemos até então. As suas cruzadas eram cruzadas de milhares de pessoas. E no meio dessas milhares de pessoas, quantos milhares de pastores não se converteram? E quantos milhares desses pastores, ao ministrarem a palavra, outras milhares de pessoas não se converteram? Então foi um alcance muito grande, através da vida de Billy Graham. Agora, olha onde tudo começou. Com o propósito de levar 2 ou 3 senhoras a orarem por enchimento do Espírito de um pastor de uma igreja local, do interior, de uma zona rural dos Estados Unidos. Olha o alcance. Às vezes você não sabe, né, o propósito em que você está inserido em um contexto. Às vezes o propósito da sua vida vai ser criar ali os seus filhos. Você fala, mas criar filho? Onde criar filho pode ser só isso, cumprimento de propósito? Mas tem uma irmã, essa história é real também, a mãe de John Wesley. Uma senhora ali de 12 ou 13 filhos, se não me engano. O propósito dela foi criar aquelas crianças. Mas ela tinha um hábito. Como, né, as irmãs aí que são donas de casa sabem que com 13 ou 12 meninos não tem muito tempo para muitas coisas, né? Então ela tinha um hábito de amarrar um avental na cabeça no momento que ela separava para orar. Então naquele momento que as crianças viam ali a mãe amarrado o avental na cabeça, sabia, esse é o momento que a minha mãe está orando, ela não pode ser interrompida. Então ela estava ali lavando a louça, lavando a roupa com o avental, ela estava lavando a roupa, mas orando, então não podia ser interrompida. Mas um dos filhos dela, John Wesley, se tornou um dos, os fundadores aí da igreja metodista, uma igreja que alcançou milhares de pessoas. Então vê a questão do alcance. O alcance, ele é atribuído a Deus, ao cumprimento do propósito de Deus. Pastor, mas o que requer de mim nesse primeiro princípio? Crer. Deus tem um propósito para a minha vida, eu creio. Deus tem, por exemplo, eu costumo dizer isso na vida da igreja. Eu fui criado na igreja. Fiquei 33 ou 34 anos na mesma igreja. Mas nesses anos todos, eu nunca tinha me atentado a me tornar um pastor. Não tinha, na minha mente pelo menos, ter recebido um chamado da parte de Deus. Mas no primeiro ano, 5 ou 6 meses depois que a videira estava estabelecida aqui em Patinga, Deus me chamou ao ministério. Porque Deus tinha um propósito ministerial na minha vida, nesta igreja. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então nada é por acaso, nada é por acaso. Então você está vivendo uma questão lá, em qualquer área da sua vida. Você fala, Senhor, qual o propósito disso? O que o Senhor tem que me ensinar? Quais as respostas eu devo dar? Mas sempre entendendo que esse propósito é um propósito divino. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um outro princípio, mas ele sempre é para contribuir para o seu bem. Para o seu bem. Então, Deus me chamou ao ministério, chamou aqui alguns irmãos ao ministério, é sempre para o nosso benefício. É sempre para o meu bem, é sempre para me trazer alegria.
Quando que um propósito de Deus na vida de alguém vai falar, não, estou achando que você está feliz demais, vou te dar um propósito para você ser mais triste, para você sofrer. Jamais. Todo propósito divino na sua vida, ele é para contribuir para o seu bem. Amém? Então o primeiro princípio é esse: creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Segundo princípio, encare a oração como um alimento que lhe dá força e energia espiritual e não como uma lei. Então preste atenção, cristianismo não é religião. Então às vezes nós falamos, para o ímpio talvez, que cristianismo é religião, só para facilitar o entendimento dele, mas cristianismo não é religião, cristianismo é um relacionamento. E todo relacionamento saudável precisa haver diálogo. E como é que eu vou dialogar com Deus? Orando. Mas a oração também não tem que ser uma lei na minha vida, do tipo, eu tenho que orar. Senhor, eu não orei hoje, não, o que Deus vai pensar de mim? Que tipo de filho que eu sou? Que tipo de crente eu sou? Não! Quando você não ora, o que você tem que se sentir é desnutrido. Desnutrido. Então, por exemplo, você vai trabalhar cedo. E aí, como está mais frio, você fala assim, vou dormir um pouquinho mais, vou abrir mão do café da manhã. E aí você prefere ficar sem comer para dormir. Você acorda rápido, troca de roupa e corre para o trabalho, sem comer. Mas aí, na hora que vai chegando na hora do almoço, a sua fome se torna maior. Por quê? Porque você abriu mão do café da manhã. Mas você não fica lá no seu trabalho assim, nossa, eu não comi o café da manhã, que tipo de ser humano que eu sou. Entendeu? Você só fica com mais fome. Aí o que vai acontecer no almoço? Você vai comer com um apetite maior. Da mesma maneira é a oração. A oração é alimento. Quando você fica sem orar, você tem que ficar, meu Deus, está fazendo, nossa, eu estou sentindo falta, eu preciso parar para orar. Mas quando eu digo orar, irmãos, não estou falando também, se você tiver tempo, ok. Estou falando de você ficar 2 horas do seu dia, 3 horas do seu dia. Eu estou falando de disciplina diária, que envolve 5 minutos, 10 minutos ou 15, que seja. Você vai estabelecer seu tempo, mas jamais deixe de sair para o seu dia sem orar. Então o que é sair para o seu dia? Você acordou? Vai orar, vai orar. Você vai estar se preparando para o trabalho, antes de sair, seja para a escola, seja para o trabalho, seja para qualquer outra atividade, às vezes dentro de casa mesmo, vai orar, entrega o seu dia ao Senhor, consagra aquele dia ao Senhor, amém? Porque a oração, você deve encará-la como alimento, alimento. É interessante que oração também, irmãos, ela demonstra quem é prioridade na sua vida. Então, por exemplo, se você está com um problema, e a primeira coisa que você faz é consultar um outro ser humano para resolver o seu problema, demonstra que você está colocando o ser humano em prioridade a Deus. Não estou dizendo que você não possa consultar aí um líder espiritual, um pastor, o seu cônjuge, ou alguém mais maduro. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o primeiro tem que ser o Senhor. O primeiro. E como é que eu consulto o Senhor? Orando. Então você deve orar para tudo. Toda hora. Toda hora, ora. Até rimou aí. Então você vai sair para o seu dia? Você ora consagrando o seu dia. Chegou no serviço. Você recebeu, uma notícia, ou um desafio, ou uma meta, vai orar. Pastor, mas eu não tenho tempo para orar toda hora. Mas não estou falando de tirar 10, 20, 30, 40 minutos que seja. Eu estou falando de orar rapidamente. Ali, o chefe deu uma meta, Senhor, me ajuda nisso aqui, como é que me dá as estratégias? Como é que eu vou resolver isso? Senhor, me ajuda, me resolve isso para mim. Todo o tempo esteja orando, se relacionando com Deus. É muito ruim quando a pessoa às vezes vem nos procurar e fala, pastor, estou precisando de um aconselhamento e eu preciso resolver esse problema na minha empresa. E aí você pergunta, irmão, você já orou a respeito disso? E ele fala, não é ruim isso. Não orei. A única pessoa que pode resolver o seu problema, você não procurou. Então você deve orar primeiro, para saber o que o Senhor tem para você. Deus pode te dar estratégias, ou até mesmo usar pessoas para resolver o seu problema.
Mas primeiro você foi a quem pode resolver. Entende o que eu estou dizendo? Então ora para tudo. Coloca diante de Deus todas as questões, em todo tempo, em todo instante. Ora. Amém? Terceiro princípio. E olha, esses 10 princípios, como está aí o tema da nossa palavra, é para você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Seja qual for a área, qual for o problema, aplica esses princípios. Aplica. Porque ele vai dar resultado. Então, por exemplo, 2 que nós já falamos aqui. Se você crê que tem um propósito divino, já dá resultado na sua vida. Se você buscar o Senhor em oração sobre aquilo, com certeza vai resolver o seu problema. E quando eu falo aplicar isso em todas as áreas da sua vida, por quê? Porque em todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias da sua vida, tem um fator denominador em comum. Qual que é esse fator? Você. Você está envolvido no seu casamento, você está envolvido no seu emprego, você está envolvido no seu ministério, você está envolvido em todas as áreas. Então você é o fator que, se você mudar esse fator comum, todas as áreas da sua vida também irão mudar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que a questão central é você. Então você tem que crer no propósito divino para a sua vida, você tem que buscar o Senhor em oração. E o terceiro princípio, leia a palavra de Deus com os olhos do coração. A palavra de Deus também é maná, é alimento dos céus. Você não deve ler a Bíblia como obrigação, porque a palavra de Deus é a maneira do Senhor falar com você também. Lembra que eu falei que cristianismo é um relacionamento? Relacionamento envolve diálogo. Eu falo e eu ouço. Você sabe que todas as áreas da nossa vida, não importa o problema, é uma questão de falta de sabedoria. Então, por exemplo, pastor, o meu problema é no meu casamento. Então, o seu problema não é o casamento em si. O seu problema é falta de sabedoria para ser um homem ou uma mulher casado. Você não sabe lidar com questões acerca de relacionamento conjugal. Então você deve buscar por sabedoria. O meu problema é dinheiro, pastor. O dinheiro vem na minha mão, mas ele vai muito embora rápido. O seu problema não é o dinheiro, ou você não tem problema com finanças. O seu problema é falta sabedoria para lidar com o dinheiro. Então tem algo acerca do dinheiro que você não sabe, E isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Por isso que você deve buscar por sabedoria. O que Salomão vai dizer? Que o princípio da sabedoria, o primeiro ali é o quê? É você reconhecer que não tem. Quando você reconhece que não tem, você faz o quê? Busca. Por isso que você não pode, dizer jamais que você tem alcançado. Por quê? Porque a sabedoria é algo que você está sempre alcançando, está sempre sendo crescimento na sua vida. Então você pode ter uma experiência que você ganhou por causa de muito tempo que você faz aquilo, Mas mesmo essa experiência, sempre tem a sabedoria de Deus. Então você já trabalha, em um ramo e você já está acostumado a fazer aquilo. Você tem que falar, Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver essas questões? Porque isso aqui, eu já estou acostumado a lidar com isso. Mas isso agora é com uma outra pessoa. Essa circunstância já não é com a mesma pessoa. Esse momento que eu estou lidando com essa circunstância não é o mesmo momento. Nem eu sou a mesma pessoa ao lidar com essa circunstância agora. Apesar de aparentemente a circunstância ser a mesma. Então eu preciso de sabedoria. Então, por exemplo, criação de filhos, Você teve aí 5 filhos. Então você já criou, um está na vida adulta, o outro está na juventude, o outro está na adolescência e o outro está lá na vida juvenil. E você fala, não, já criei filho, eu já passei por todas as fases. Pois é, mas cada filho é de um jeito, cada circunstância é de um jeito, e até você tornou-se também um pai diferente. Porque quando você criou aquele menino, você tinha X anos. E aquele era um outro menino. Agora você tem tantos anos e o menino que está sendo criado naquela idade de 12, 14, 15, seja o que for, ele é um outro menino. Então você precisa de sabedoria. Sabedoria.
Porque apesar das circunstâncias mudarem, das pessoas mudarem, o nosso Deus é imutável. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então é melhor se aprender com quem sabe, é verdade ou não é? Mas olha, o bom é que sabedoria, Tiago vai dizer que quem tem necessidade de sabedoria pede para Deus. Então para pedir, você tem que reconhecer que não tem. E você vai pedir para quem tem, que é Deus. Deus. Então você fala, Senhor, me dá sabedoria para lidar com isso aqui. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa esposa, me dá sabedoria para lidar com esse marido. E quando você pede, qual que é a promessa de Tiago? Que Deus dá e nada lhes impropera. É só pedir. Mas qual que é o nosso problema? Às vezes não pedimos. E por que não pedimos? Porque nos julgamos sabedores de todas as coisas. Não é o mal desse século? Principalmente a internet. Se você quer saber de alguma coisa, você vai no Google, né? Isso talvez tenha sido um problema aí para profissionais, por exemplo, da área de saúde, que o paciente já chega sabendo tudo. Porque ele se digita lá no Google, o que é isso? E ele já chega com o diagnóstico, com o problema resolvido. Por quê? Porque tem muita gente se julgando saber todas as coisas. Mas se torna soberba aos olhos de Deus. E quando o soberbo chega diante de Deus, o que a Bíblia diz? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Né? Acho que foi na última palavra também, eu achei tremenda essa revelação, que às vezes nós achamos que é o diabo quem quer nos humilhar. Mas não. O propósito do diabo é te exaltar. Porque quando o diabo te exalta, exalta o seu ego, Deus te resiste. Deus tem interesse em te humilhar. Mas não é humilhar no sentido pejorativo, não. É de te conduzir à humildade. Sabe aquele negócio que você fala, eu sei como funciona, e você vai fazer, e o negócio simplesmente não funciona. E as pessoas ficam olhando para você e falam, mas você não falou que sabia? Você está sendo humilhado, não está? Você está sendo conduzido a uma posição de humildade. Isso é Deus, filho. É Deus falando, olha, você acha que sabe, mas você não sabe não. Não sabe. Não julgue saber tudo. Peça para Deus que Ele lhe dá. E a palavra eu coloquei, né, nós colocamos aí no seu boletim alguns pontos da palavra, porque a palavra é fonte de sabedoria. Você precisa ler a palavra. E quando nós falamos aqui, ler com os olhos do coração, é ler para entender, buscar de Deus revelação. Às vezes você vai ler um texto, um versículo, e você vai ficar meditando naquele versículo. Né? O que é meditar? Meditar é diferente de meditação no mundo. Como é que é a meditação no mundo? Né? Feche os seus olhos, não pense em nada, esvazie. É a meditação maligna, em que você tem que se esvaziar para o diabo poder entrar. A meditação da parte de Deus é uma meditação ativa. Então eu pego um versículo da Bíblia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu vou meditar nesse versículo, eu fico o dia todo confessando, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar saúde, não vai me faltar inteligência, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar alegria. E você vai ruminando aquele texto da palavra. Ao ruminar o texto, você está meditando, porque meditar é ruminar. Você está fazendo o quê? Ganhando sabedoria, com a palavra, com a palavra. Mas o que acontece, infelizmente, com muitos irmãos? Simplesmente não leem a palavra. Não leem. É preciso ler a palavra todos os dias, para buscar entendimento, buscar sabedoria. Pastor, mas o senhor não falou aí, está escrito também, que se precisa de sabedoria, pede a Deus. Pois é, mas tem muita sabedoria na palavra de Deus. Por isso que é necessário que você leia a palavra, se alimente da palavra diariamente. Olha o que a Bíblia vai dizer da própria palavra de Deus. Projeto próximo, por favor. A palavra de Deus é sopro de Deus. João vai dizer, lá em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Segundo, a palavra de Deus gera fé. Como é que a fé é gerada no nosso coração? Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação de quê? Da palavra de Cristo. Nós dizemos que fé é a moeda do céu. É a sua garra espiritual que você pega e traz à existência, traz para a terra. Mas como é que você vai encher de fé? Pela palavra.
Entende? Pela palavra, lendo a palavra, ruminando a palavra, meditando na palavra. Terceiro, a palavra gera vida. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele quem o Senhor nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quarto, a palavra é alimento espiritual. Olha o próprio Senhor Jesus, o que ele disse lá em Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe quando um crente está se sentindo abatido, está se sentindo desanimado, é porque não está comendo. Isso é até, é físico isso. Se você não comer, não se alimentar fisicamente, você vai ficar abatido, vai ficar desanimado. Mas o contrário também é verdade. Se você comer a palavra, você vai se sentir fortalecido, revigorado, cheio de fé. Sempre você vai ter uma palavra para compartilhar. Por isso que todos os dias, ao ler a palavra, você pega um versículo por dia, por exemplo, qualquer ambiente que você tiver, você vai ter algo para compartilhar. O crente, ele tem que ser um crente cheio de vida. Que ele chega, ele escuta lá, acabou de pisar no trabalho, vem uma má notícia. Ele tem uma palavra para liberar. Então vamos supor que ele saiu de casa meditando no salmo que eu falei para os irmãos aqui. E aí a pessoa fala, aqui teve uma reunião, e eles falaram que hoje vai ser o dia que 50% da equipe vai ser demitida. E ele já levanta, mas eu não me preocupo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não é verdade? Hoje pela manhã, uma irmã estava compartilhando uma questão comigo, de um problema conjugal de alguém da célula, que envolvia às vezes agressividade, e aí a pessoa falou que tinha um membro dessa pessoa da célula, que era um criminoso, que o irmão da pessoa era criminosa. Eu falei assim, pois é, mas o meu irmão, ele salva e além de salvar, pode até ressuscitar. Então você vai ter medo de quê? Entende o que eu estou dizendo? Sempre você tem uma palavra para compartilhar. Mas essa palavra não é natural. Essa palavra para compartilhar é a palavra de Deus. É uma palavra de fé, de encorajamento, porque você está se alimentando. Quinto, a palavra também é cura física. Olha o que o salmista vai dizer. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então, se alimentando da palavra, gera saúde para o seu corpo, saúde física. Mas também gera saúde física ao sair da sua boca para ministrar a outros, para ministrar o coração do enfermo. Tudo pela palavra. Porque como é que Deus age, irmãos? Palavra e Espírito. A palavra de Deus, ao sair da sua boca, ela sai acompanhada do Espírito, que é a vida de Deus. Qual que é a promessa que Jesus fez lá para a mulher samaritana? E do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando você libera a palavra, ela vai acompanhada com o Espírito de Deus, que é a própria vida de Deus. Por isso que gera efeito. Amém? Sexto, a palavra também é vitória sobre o pecado. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Pastor, estou tendo problema com o pecado, estou sendo muito assediado, estou sendo muito tentado. Encha-se da palavra. Da palavra. Encha-se da palavra. Alimente-se. Eu não falei para você que quando você se alimenta, você fica nutrido, fortalecido? O pecado não vai ter. Ele pode vir te assediar, mas você vai estar fortalecido pela palavra. Amém? Sétimo, é arma contra o inimigo. Efésios 6,17, olha o que Paulo vai dizer. Tomai também o capacete da salvação e a espada. A espada é a arma de guerra. E o que é a espada? É a palavra de Deus. Então, quando fala lá de Jesus, quando Jesus volta, e vai voltar, e o nome de Jesus vai ser em breve, ele com sopro da sua boca, com a espada afiada. O que é essa espada afiada que vai destruir milhões do exército? É a palavra, é a palavra. A sua boca, a palavra que sai da sua boca é arma contra o inimigo. Mas não é a palavra sua propriamente dito, é a palavra de Deus na sua boca. Mas como é que a palavra de Deus vai sair da sua boca se você nem conhece?
Entende o que eu estou dizendo? Nem conhece. Você está enfrentando um problema ou uma situação de enfermidade, mas você não sabe qual palavra que se aplica aquilo. O problema está sendo na área de relacionamento, você não sabe qual palavra que se aplica aquilo. Por isso que é necessário você ler a palavra, se alimentar da palavra. 8º, a palavra também purifica e santifica. João 17:17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E a Bíblia diz também que o Senhor Jesus está purificando, limpando a igreja por meio da sua palavra. A água que nos limpa é a palavra. Por isso que na sua célula, filho, ou qualquer ambiente que você estiver conversando, conversa da palavra. Essa semana, ou semana retrasada, não sei, o pastor estava respondendo uma pergunta lá em Goiânia, de que uma célula estava discutindo acerca de política, na hora da célula. Né? E aí alguns lá eram ditos chamados progressistas e outros lá da direita. Na célula, discutir com isso, o que isso vai limpar alguém? Pelo contrário, vai sujar. Eu não sei quanto a você, se eu ficar escutando muito, né, o que os chamados progressistas fazem e querem fazer, aqui começa a me encher de raiva. Então eu estou ficando sujo. Entende o que eu estou dizendo? O que te limpa é a água da palavra. Ok, eles aí no mundo, né, inclusive hoje parece que tem uma passeata aí, ok, eles podem fazer isso, se você quiser também fazer, não tem problema. Mas na hora que você estiver no ambiente da igreja, da vida da igreja, procure falar a palavra, meditar na palavra. É isso que vai te limpar, é isso que vai te edificar. Então o que vai te edificar você ficar conversando ou usando essa plataforma para falar, né, de ideologias, de políticas, filosofias do mundo? Nada, nada. Aqui no meio da igreja nós estamos edificando a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é edificada por meio da sua palavra. E a palavra é o próprio Senhor. Então quando eu converso, quando eu ministro, quando eu estou na minha célula, quando você está na sua célula, nós falamos a palavra de Cristo. Amém? Então não perca tempo com essas bobagens. Deixe isso lá para os grupos, né, que já são para isso mesmo. Porque lá naqueles grupos, você não pode ministrar a palavra. Nem é conveniente. Pensa bem, você é convidado para um grupo onde vai se discutir, né, sobre políticas. E aí vai ter um grupo lá que é de esquerda, outro que é de direita, e você fala, eu peço a palavra. Quero falar para vocês que há salvação em Cristo Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles vão falar o quê? Você está na reunião errada, isso aqui não é igreja não. E eles estão certos? Estão! Porque de fato, aquela reunião tem um propósito, é para conversar sobre aquilo. Da mesma maneira as coisas da igreja, é para falar do Senhor. O ambiente da igreja, seja se a igreja está na sua casa, seja se a igreja está aqui nesse prédio, ou está em qualquer ambiente que você esteja, é para falar do Senhor. Amém? Então vamos lá. 9, a palavra é poder para transformar a alma. Então a palavra de Deus nos ensina que nós somos corpo, alma e espírito. Não é verdade? Ensinamos isso no cursão. Mas olha, nós mesmos, às vezes não sabemos, né? Aqui é o corpo, aqui é a alma, aqui é o espírito. Mas a palavra sabe. E a palavra vai conseguir dar discernimento para você quando é a sua alma, quando aquilo está provém da sua alma, quando aquilo é algo do espírito, está vindo do seu espírito. Olha o que Hebreus vai dizer. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Alma aqui, irmãos, não é questão do espírito não. Seu espírito já está regenerado, já foi salvo. Alma aqui é da sua mente, né? É da sua vontade, é da sua emoção. Como é que ela é transformada? Pela palavra. E o 10º, eu acabei me adiantando e misturando aqui no último, a palavra de Deus é espelho para a alma, que é o versículo que fala que ela é espada, né? Capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quantos querem sabedoria aqui? Leia a palavra, medita na palavra, rumina a palavra, fale da palavra, ouça a palavra. Amém? 4º princípio. Mais importante que a inteligência intelectual e a emocional é a inteligência
espiritual, né? Que é um linguajar novo talvez para alguns. O que é essa inteligência intelectual? É a inteligência ou a capacidade humana de resolver problemas, vamos dizer, matemáticos, de ter soluções, né, no trabalho. É a inteligência que envolve o seu intelecto, a sua mente. Mas olha, acredite em mim, talvez a maioria dos homens mais inteligentes que estiveram aqui, né, Einstein, o da Apple aí, eram homens inteligentes intelectualmente, mas em contrapartida eram homens burros emocionalmente. Porque o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de se relacionar com as pessoas. Então, às vezes, o sujeito é muito inteligente intelectualmente, né? Vamos supor, é um doutor em matemática, física quântica, mas é um burro dentro de casa que não consegue se relacionar com os filhos nem com a esposa adequadamente. Então, qual que é o nível de sucesso? É ser alguém que, né, aos olhos do mundo talvez, é muito inteligente intelectualmente, mas dentro de casa é um fracasso. A mulher está se divorciando, os filhos não têm relacionamento com esse pai, porque não é inteligente emocionalmente. Então, maior do que a inteligência intelectual, deve ser a inteligência emocional. É mais feliz, inclusive, quem é mais inteligente emocionalmente, sabia disso? Às vezes a mulher, né, ou o homem não sabe nem um programa, né, de um aplicativo, você pergunta para ele, esse aplicativo aqui, ele não sabe, mas é um cara que sabe se relacionar. Ele sabe se relacionar com um que é mais nervoso, com outro que é mais tranquilo, sabe se relacionar em ambientes diversos, é mais feliz, vive melhor a vida. Melhor do que a inteligência intelectual é emocional. Mas melhor do que a intelectual e a emocional é a inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? A Bíblia chama de sabedoria. É a capacidade de você discernir o mundo espiritual. Não somente aquilo que você está enxergando com os seus olhos naturais, mas você tem essa inteligência no Espírito, essa sabedoria de Deus para ligar as coisas naturais com os propósitos espirituais. E isso só o Filho de Deus pode ter, mas você já tem. O que João vai dizer? Que a unção que dele recebestes permanece em vós. E você não tem necessidade que alguém te ensine a respeito das coisas, porque ele que permanece em vós te ensina a respeito de todas as coisas. Então aproprie-se disso. A pessoa mais inteligente em qualquer esfera dessa terra é você, porque você tem a sabedoria de Deus habitando dentro de você. Você é uma pessoa que, né, como diz a palavra de Deus, Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria. Essa sabedoria está disponível para você. Amém? Quinto princípio. Creia sempre, sempre, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E olha, quando eu digo todas as coisas vão cooperar para o seu bem, eu não estou dizendo que todas as coisas foi Deus que fez, não. Que todas as coisas são boas, também não. Tem coisa que é ruim mesmo, irmãos. Mas, mesmo aquelas coisas ruins, mesmo aquelas coisas que foi o diabo que se levantou, que é o diabo que está fazendo, a promessa permanece inalterada. Romanos 8, 28. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Todas são todas as coisas. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas que fui eu originou em mim mesmo ou em outros homens, as coisas que se originaram no diabo, as coisas que se originaram em Deus, não importa, todas elas a promessa de Deus irá se cumprir, irão contribuir para o meu bem. Então percebe que até agora, né, nós estamos aí na metade dos princípios, tudo envolve fé. Então, por exemplo, o primeiro, fé para crer que a minha vida não é um acaso do destino, tem um propósito de Deus. Ah, pastor, mas oração é fé? É, porque quem tem fé ora, porque ele acredita tanto que Deus vai fazer, que ele vai lá e pede para Deus fazer. Entende o que eu estou dizendo? Quem tem fé também vai buscar na palavra. Por quê? Porque ele sabe que na palavra tem promessa para ele.
Ele sabe que todas as promessas ali, pastor, mas tem promessa ali que é para o justo, mas ele sabe que ele foi justificado por fé. Então ele lê a palavra para saber o que é meu direito. Como é que a palavra de Deus é dividida? Velho Testamento, Novo Testamento. Testamento é o quê? É algo que você recebeu, não porque mereceu, mas porque você era da família. Simplesmente por isso. E o que você quer fazer com o seu testamento? Você quer conhecer. Você quer ler, para saber o que eu tenho direito. Eu quero saber aqui. Mas como é que você se apropria desse testamento? Crendo. Então, você vai ler a palavra porque você crê que tem algo ali para você. O quarto princípio que nós falamos, volta aí. Mais importante que essa inteligência, o que isso envolve crer, pastor? Porque é crer que o Espírito Santo agora habita em você. É essa unção que você recebeu de Deus. Então você sim tem essa sabedoria de Deus dentro de você. E você se apropria dela pela fé. E o quinto, crê que todas as coisas cooperam para o seu bem. Irmãos, vive melhor quem vive assim. Não importa o que ele passa. Como eu estou dizendo para você, não quer dizer que não vai ter dificuldade. Não quer dizer que essa coisa realmente é ruim. Você não vai dizer que a coisa é boa. Eu estou aqui com um problema na minha perna, vou ter que amputar meu dedo, mas isso é bom. Não, isso é ruim, muito ruim. Mas isso vai cooperar para o meu bem. Mas como? Não é sábio perguntar para Deus como. Como? Não sei lá como, só sei que vai. Me explica, como é que isso vai cooperar para o seu bem? Não sei. O que eu sei é o que a palavra de Deus diz. E se Deus diz, eu concordo, eu creio, assim será. Amém? Eu ligo na terra, concordando com Deus. Sexto princípio, cultive uma atitude mental positiva para ter uma vida espiritual sadia. Você sabe que tudo é uma questão de mente. Tudo começa na sua mente. Sua mente tem que ser programada para o bem. Programada para receber coisas boas. Eu fui muito edificado nesse último cântico aqui, acho que foi o último mesmo, que falou que, olha, eu posso não estar sentindo, mas a bênção está vindo, coisas boas vão me alcançar. Sua mente tem que ser sempre programada positivamente, para receber coisas boas. Mas isso aqui, não, eu sei que o negócio vai ficar bom para o meu lado. Isso funciona, irmãos, até para o ímpio. Até o ateu, aquele que não acredita em Deus, que é positivo, ele vive melhor do que aquele ateu que é negativo. O tempo todo vai piorar, essa situação vai... Não estou falando que você não deve negar os fatos, ok? Mas você deve ter uma mentalidade positiva, vai melhorar, vai melhorar. Até para passar, já tem 1 ano e meio que está passando por essa pandemia, você tem que ser positivo. Que garantia eu tenho que essa enfermidade não vai me pegar, não vai matar alguém da minha casa? Olha, eu vou ficar, porque tem que ficar alguém pelo menos para enterrar. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou ser arrebatado. Você tem que ter essa mentalidade positiva, você vive melhor assim. Eu não me lembro bem desse desenho, acho que eu nem era nascido quando tinha essa hiena, mas diz que tinha uma hiena que falava... Ó céus, ó vida, e o tempo todo um pensamento pessimista. E aí o que acontecia? Vinha um raio, caía só na cabeça dela. Por quê? Porque a mentalidade negativa, assim será, assim será. Então aí você fala assim, você pensa assim, porque como eu disse para você, tudo começa na sua mente antes de ser verbalizado. Por isso você tem que guardar o coração, a mente, aquilo que está dentro. Porque uma hora aquilo sai para fora e se torna realidade. Aí você fala assim, não falei? Sabia que esse trem ruim ia acontecer comigo. Mas você tem que falar o contrário. Você tem que falar assim, tá vendo? Aconteceu fora porque começou dentro. Não falei? Na verdade nem é você que falou, é a Bíblia. Entende? Mantenha essa mente positiva. Aí você fala assim, pastor, isso é palavra, positiva, de coaching. Não. Pode parecer que é coaching, mas é porque os coaches pegaram isso na palavra de Deus. Isso tudo aqui está na palavra de Deus. Nós estamos lendo aí a leitura bíblica anual, estamos aí no livro de Isaías, no Velho Testamento. Você pode ler a palavra, irmãos. Mesmo que o povo estava sofrendo, sempre tinha uma palavra de esperança para o povo.
O povo sempre ele se agarrava, a situação hoje está ruim, mas tinha uma esperança de que ia ficar melhor. Sempre tinha um pensamento positivo. Vai melhorar, ok? Você não tem que saber como vai melhorar, você só tem que ter essa expectativa boa. O que é esperança? Esperar. Esperar o quê? Boas notícias, boas coisas. Quantos dizem amém? 7, creia que a generosidade é como um bumerangue espiritual. Bumerangue aqui, foram os nativos lá australianos que inventaram esse instrumento, mas é interessante porque é um instrumento que você joga e ele volta para você, volta. Mas isso, talvez bumerangue não é uma palavra boa para se aplicar a nós, mas isso chama colheita, consequência. Tudo aquilo que você faz, volta. Por isso que a generosidade, e nós falamos generosidade aqui, porque ser generoso está na nossa essência, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Então você deve ser generoso financeiramente. Entende? Hoje eu escutei uma frase, me edificou muito, e o pastor disse o seguinte: tudo aquilo que você abre mão, você ganha domínio sobre aquilo. Estava falando sobre dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro. Enquanto você é mesquinho, é avarento, quer guardar, mais você é dominado por ele. Mas quando você abre mão e você se torna generoso, você passa a ter domínio sobre o dinheiro e não o inverso. Entende o que eu estou dizendo? E pode ser aplicado em outras áreas da sua vida. Então seja generoso, generosidade volta para você. Você tem que ser generoso em todas as áreas da sua vida, financeiramente. Você tem que ser generoso com palavras, não é verdade? Seja generoso com palavras. Então, por exemplo, a pessoa vai te contar algo. Fala para ela, você vai prosperar nesse negócio. Nossa, que história interessante. Seja generoso para rir, às vezes de uma piada sem graça. A pessoa conta, está toda entusiasmada, você às vezes nem entendeu, ou talvez nem sabe que graça tem aquilo, mas você fala, boa essa, pastor, não está sendo falso, não, você está sendo generoso, entende o que eu estou dizendo? Gracioso, porque graça não é dar para quem não merece. Então a pessoa contou uma piada sem graça, não merecia nem um sorriso seu, você vai dar para ela de graça um sorriso, que mal há? Entende? Seja generoso com presença. Então, por exemplo, você vai ter aí um evento lá no seu trabalho ou na vida da igreja, e aí você fala, não vou não, porque isso aí eu já sei, não estou muito interessado. Não vai para ter número, que é melhor ter uma reunião cheia do que vazia, para quem está falando pelo menos. Mas eu vou lá só para fazer número? Sim, é generosidade. Você está sendo generoso, dando o seu tempo, dando a sua presença. Entende? Eu tomei uma decisão na minha vida, e só não cumpro ela quando realmente não tem jeito, que a pessoa não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando as pessoas me convidam, eu me esforço para estar. Por quê? Porque se ela convidou, é porque ela tem interesse na sua presença. E aí o que você faz? Você é generoso ao comparecer. Entendeu? Você é generoso. Às vezes aquilo realmente não te interessa, você não vai, comprar, ou sei lá, seja o que for para aquilo, e você vai, só para marcar presença e ser generoso com a pessoa. Seja generoso, porque a generosidade volta para você. E quantos querem que sejam generosos consigo mesmo? Seja generoso em fazer avaliação, sempre seja benigno em avaliar situações, não é verdade? Olha para aquilo e fala, não, estou achando que a pessoa está com um pensamento bom fazendo isso. Mesmo que às vezes aparentemente seja ruim, mas procure sempre ser generoso, que isso voltará para você com certeza. Vamos lá, 8º princípio. O que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão seguida de um gesto simples. Vamos usar como base, aquela passagem que Jesus estava numa casa, desceram um paralítico, e aí Jesus fala com o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda.
Então olha só, Jesus liberou uma palavra, levanta. O gesto que aquele paralítico teve para levantar, a força exigida dele para levantar, é a mesma para pegar o leito, jogar nas costas e sair andando. É o mesmo gesto. Então olha o que acontece. Às vezes a pessoa fala assim, Deus abre uma oportunidade para você. Você entra no emprego, entra numa porta de emprego. Aí agora vem uma meta para você cumprir. Aí você fala, Senhor, não vou dar conta, como é que eu vou dar conta dessa meta, Senhor? Não! O mesmo gesto que você teve para entrar por aquela porta de emprego, é o gesto que você vai ter para ser usado por Deus para bater aquelas metas. É o mesmo gesto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então você não tem que abrir uma oportunidade para você, entre por ela, sem medo, sem medo. Não é que você está confiando na sua capacidade humana, que você é o tal, não. É porque você está confiando que aquele que abriu a porta para você, vai também te sustentar a andar por aquele caminho. Ele vai te dar habilidade, ele vai te dar capacidade, é o mesmo gesto que você teve. Então, vamos supor aquele paralítico, o Senhor falou, levanta, toma o teu leito e anda. Aí ele levantou. Aí depois ele ajoelhou de novo. Senhor, como é que eu vou fazer para carregar essa cama? Essa cama é pesada demais. Eu estou aprendendo a andar agora. Entende? Não. Só basta um gesto. Senhor, e olha, o Senhor abre oportunidades para cada um de nós. Você deve entrar por essas oportunidades. Às vezes são oportunidades de relacionamentos. Né? E aí você fala, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Vai. Estava compartilhando com os irmãos, né, do meu relacionamento com a Sabrina, que quando eu voltei para a igreja da faculdade, aí a esposa do pastor, por isso você tem que ser, irmãos, olha só, vamos dizer assim, está sendo legalista da minha parte, esquece. Mas a esposa do pastor tem que gostar das ovelhas, porque aí a esposa do pastor falou assim, não, eu vou arrumar uma namorada para você, Ricardo. E eu falei assim, estou aceitando. E aí, ela pensou na Sabrina, e eu também tinha pensado que a Sabrina era a mais bonita da igreja. Aí eu olhei e falei assim, ô irmã Noêmia, pode arrumar mesmo. Mas aí eu liguei para a Sabrina, e a Sabrina chamei ela para comer uma pizza, ela falou, não, da primeira vez. Beleza. Aí apareceu uma oportunidade de uma outra irmã, de outra igreja. Aí eu fui namorar com essa irmã, que também solteiro não ia ficar. Fui namorar. Aí passou o tempo, a dona Noêmia falou comigo, Ricardo, ela não é para você não, a Sabrina que é para você. Eu falei, mas ela não me quer, dona Noêmia. Não, pode deixar que eu vou dar um jeito nessa história. E aí ela falou comigo, pode chamar ela para sair, que ela vai sair com você. Eu fui lá e terminei, porque não era propósito de Deus, né? Liguei para a Sabrina, falei, agora eu aceito o seu convite. E ela falou, só estou saindo com você por insistência da dona Noêmia. Eu falei, eu estou aceitando. Entendeu? Você não tem que ser orgulhoso. Não importa como é que Deus usou a oportunidade para abrir para você. Você entra. Justamente. Não é verdade? Você entra, ok? 9º princípio. Cultive, isso aqui é algo, né, que às vezes tem resistência por parte de nós. Por quê? Isso é o próprio Senhor Jesus quem disse. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Prudente no sentido de astúcia. Então, olha, cultive a simplicidade dos pombos, mas não deixe de ser prudente como a serpente. Então, o Espírito Santo, que é o símbolo da pomba, ele veio habitar dentro de você, ok? Isso é o seu interior, você é simples, você se enche do Espírito Santo, dessa simplicidade, mas por fora, você é sagaz e astuto como a serpente. Você não é serpente, ok? O que é isso, pastor? Quando você vai lidar com ímpio, você não lida com ele como se ele fosse um irmão, ok? Ele não sabe, mas ele é cobra. E cobra, se você lidar com cobra sendo simples, ela te engole. Entende o que eu estou dizendo? Então você vai lidar com a cobra, a sua identidade não muda, você é simples, você é uma pomba. Mas por fora você vai lidar com o gentio como ele é, como um gentio. Então na cruz, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se tornou serpente. Ele não é serpente. A natureza de Deus, a natureza do Filho de Deus é o Espírito Santo. Ele é Deus, mas por fora ele se tornou a semelhança de serpente.
Então, a sua astúcia, a sua sagacidade, a sua esperteza, não tem nada a ver com mérito próprio, humano, carnal. Isso tudo tem a ver com a cruz, E eu escutei nessa semana na nossa reunião, e a astúcia do diabo foi destronada na cruz, porque o Jesus se tornou semelhança de serpente, e é onde ele destruiu ali todo o poder do diabo. Então não queira lidar com gentio e com serpente, na simplicidade. Haja na astúcia e na sagacidade, mas não a astúcia humana, da carne caída, não. A astúcia que provém de Cristo, da cruz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não tenha resistência, eu sei que porque quando fala de serpente, irmãos? Serpente é coisa meio ruim, A Bíblia vai dizer lá primeira vez que fala sobre serpente, fala do Éden, é o diabo. Apocalipse vai dizer que o dragão era a antiga serpente. Então nós temos resistência em parecer com o diabo aí. Mas não, é no sentido da astúcia, da sagacidade. Mas repito, para ficar bem claro para você, não é astúcia da carne, esperteza da carne, mas tudo provindo da cruz. E 10º, nunca deixe de se avaliar com receio que seja acusação do diabo. Esse é um outro ponto também que nós precisamos ficar atentos. Por quê? Nós falamos sobre a introspecção, que você deve fugir da introspecção. Mas você precisa saber vamos dizer assim, qual o princípio desse fugir da introspecção? É no sentido de se avaliar cheio de condenação, acusação. Porque toda acusação, toda condenação vem do diabo, não vem do Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que você vai fazer uma introspecção, vai se avaliar e vai ter um sentimento de acusação, condenação, você rejeita, isso não é de Deus. É nesse sentido que nós falamos para se rejeitar a introspecção. Porém, alguns ouvem isso e pensam, então não preciso me avaliar de maneira nenhuma, deixa a vida me levar. Não, você precisa se avaliar, mas com a mentalidade para melhorar. Porque como é que você vai melhorar se você não avalia o ponto em que você está? Espera aí, como é que eu estou sendo como marido? Eu estou sendo um bom esposo? Mas não é você falar assim, ai, que tipo de marido que eu sou, não, é no sentido que, onde eu posso melhorar? Senhor, me ajuda, estou precisando de melhorar nessa questão, no meu relacionamento, estou precisando ouvir melhor a minha esposa, estou precisando de olhar e ouvir com atenção, estou precisando de ser mais generoso nas palavras com o meu cônjuge. É você fazer essa autoavaliação sem sentimento de condenação. Entende o que eu estou dizendo? Em todas as áreas. Estou dizendo também que você vai ficar o tempo todo se autoavaliando. Não, mas na hora que você senta, igual os irmãos estão sentados aqui, eu estou falando sobre autoavaliação. Eu acabei de falar sobre casamento. Na hora, o que você tem que fazer? Eu estou precisando de melhorar como marido? Estou precisando de melhorar como esposa? Imediatamente você faz essa autoavaliação. Você está ouvindo um compartilhamento da palavra. E aí aborda um tópico ali, igual nós falamos sobre generosidade. O que você faz? Imediatamente você se autoavalia. Como é que eu estou sendo? Eu estou sendo generoso financeiramente? Eu estou sendo generoso com as minhas palavras? Eu estou sendo generoso? Eu estou fazendo isso para quê? Não é para me encher de condenação, para falar, estou um crente muito meia boca. Não, é para falar, Senhor, me ajuda a melhorar nisso aqui, preciso avançar nesse ponto da minha vida. Preciso avançar, porque se você não se autoavaliar, você não sabe em que patamar você se encontra. Então você não sabe aonde você tem que avançar. E aí você também nem vai desejar avançar, porque você não está se avaliando. Então se avalie, se autoavalie em todas as áreas da sua vida, mas não viva em função disso. Amém? Mas creia, o Espírito Santo que habita em você, Ele faz essa obra de transformação. E Ele tem interesse, e a promessa é, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Então, posso não estar bom hoje, meu filho, mas eu vou ficar bom. Porque Ele falou que vai me melhorar, Ele vai me melhorar. Mas tomara que seja aqui, porque o 1000 anos eu quero só reinar. Amém? Queria chamar os irmãos de louvor aqui. Fique em pé no seu lugar. 10 princípios. Eu achei muito boa essa palavra coincidir com o dia de hoje, porque hoje à noite nós vamos ter formatura da Escola de Ministérios. Então é quase uma aula que vamos dar aí para os convidados, para os irmãos que vão estar presentes, mas eu creio que edificou e trouxe luz e clareza na sua vida.
Com certeza talvez você não tenha decorado, né, os 10 princípios, mas está aí no seu boletim, você pode acompanhar, meditar depois e se posicionar para desfrutar por esses 10 princípios e desfrutar de uma vida bem-sucedida, porque essa é a vontade de Deus. Sabe uma coisa que eu fui muito edificado essa semana também? Naquele texto que o Senhor fala ali em Salmos, que tudo quanto Ele fizer será bem-sucedido. Isso é promessa de Deus, irmãos. Todas as áreas da sua vida você tem que ser bem-sucedido, em tudo. Porque às vezes nós temos a mentalidade assim, mas aqui, essas 7 áreas da minha vida eu sou bem-sucedido. Só aqui no meu casamento, que o meu casamento ainda não está bem-sucedido. Não se conforme, a vontade de Deus é que tudo na sua vida seja bem-sucedido. Tudo, tudo. Tudo você seja encontrado uma pessoa próspera. É promessa de Deus. E como é que eu faço? Eu me aproprio pela fé. Mas se eu estou tendo dificuldade em alguma área, é porque o meu HD precisa ser formatado naquela área. Eu preciso renovar o meu HD para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vai chegar um tempo que o meu HD vai estar 100%, só quando eu for arrebatado. Enquanto eu estiver aqui, vai ter vírus para ser removido daqui. Entende o que eu estou dizendo? Vamos ministrar o Senhor, enquanto isso os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Nós vamos participar da mesa do Senhor esta manhã. Tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo belezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando.
aproveitar com os elementos. Olha só, tá me lembrando ali. A ceia, né? É uma alusão da Páscoa. Quando o povo de Israel foi instituída ali a Páscoa para eles eram prisioneiros, escravos do Egito, nas mãos de Faraó. Eles comeram do cordeiro, que aponta para o corpo de Cristo, passaram sangue no umbral da porta, que aponta para o sangue de Cristo, é o sangue do cordeiro que foi passado ali. Coisas boas vieram logo em seguida. Eles foram libertos, não havia no meio deles nenhum inválido. Os egípcios deram a prata, o ouro para eles. Quando Jesus, por ocasião da sua última Páscoa, e ele celebrou a primeira ceia com os discípulos, logo na sequência veio o quê? O Filho de Deus foi para a cruz. E porque ele foi para a cruz, se tornou maldição no nosso lugar, nós somos abençoados em todas as coisas. Ele que era rico, se fez pobre, para que nele nós fôssemos enriquecidos em todas as coisas. Ele que nunca ficou doente, mas na cruz, a Bíblia diz que pelas feridas dele nós fomos sarados. Então todas as vezes que você fizer a ceia, saiba disso, tem coisa boa para acontecer na sua vida. Pastor, por que a ceia desencadeia isso? Porque a ceia você faz em memória de Cristo. A ceia, você está anunciando a vitória de Cristo, anunciando a obra consumada do Calvário. E a obra consumada do Calvário é a vitória e a certeza de que nele nós podemos todas as coisas. Quantos creem que isso é verdade? Levanta o seu pão e fala assim: eu creio que o Senhor Jesus na cruz tomou o meu lugar. Ele, sendo Filho de Deus, se tornou Filho do homem, para que eu, sendo Filho do homem, me tornasse Filho de Deus. Eu sou em Cristo Jesus Filho de Deus. Eu posso em Cristo Jesus todas as coisas. Eu tenho em Cristo Jesus todas as coisas. Pega o seu cálice, fala assim: eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para me purificar, justificar, santificar. Eu creio que por meio desse sangue toda a minha dívida foi paga. E quando Deus olha para mim, Ele atribui a mim a justiça da fé. E porque eu sou justo, eu sou abençoado em todas as coisas. Amém? Coma do pão e beba do cálice com esse entendimento.